Bom, voltamos só ao podcast aqui com o Dr. Oswaldo Zago. Puxando ainda a conversa ainda na área de direito, Dr. Oswaldo, olha, soluções assim extrajudiciais, o senhor acha assim, é mais rápido, assim, menos onerosa, às vezes em certo ponto pode ser mais justa, porque há uma conversa, um diálogo mais próximo com o cliente? Como é que o senhor vê isso? Sem dúvida. A justiça hoje, ela é cara, de certa forma, Sim. porque existem custas judiciais para se propor uma ação, e essas custas têm sofrido um aumento significativo de valores e de percentuais. Fora isso, existem processos que podem ter uma perícia, seja ela de engenharia, uma perícia médica, seja lá qual perícia, isso envolve um custo adicional. E os recursos também são dispendiosos. Para se interpor um recurso, tem que custos a recolher. E muitas vezes atrelado ao valor da causa, o valor que está em discussão naquele processo. Então, esse é um primeiro fator. Se as partes se conciliam, há uma redução significativa dessas custas, né? Sem sombra de dúvida. E o fator tempo também, porque o processo, tem um processualista italiano, já falecido, muito célebre, que se chamava Carnelucci. Ele dizia que o processo ele faz sofrer o autor e o réu. Sim. Porque mesmo o autor da ação, ele sofre com a expectativa. A expectativa do processo, ela faz sofrer aquele cidadão, né? O réu mais ainda. Então, o processo ele também tem esse componente. Não se pode fazer só uma análise de custo-benefício financeiro. Nós temos que olhar também o quanto isso pode impactar na vida do cidadão. Ele pode, às vezes, um processo aguardar aquilo por anos até uma solução. Não é verdade? Então, baseado em tudo isso, é claro que uma conciliação, se ela for boa, não pode se também imaginar uma conciliação a qualquer custo, né? Mas se a conciliação for boa, for razoável, ela sempre tem que ser buscada. Lembrando que o juiz de direito é um ser humano, e sendo um ser humano ele pode errar também. Sim. Na hora de decidir ele pode errar, por isso que existem os tribunais estaduais e até os tribunais superiores, que são órgãos colegiados para que aquilo seja revisto, porque o ser humano é falível, não é? Imagine o senhor hoje, com o volume de serviço que eles têm, a possibilidade de errar é cada vez maior. É como o médico. Se o médico opera um paciente por dia, ele planeja, ele tem tempo, ele vai olhar o exame, tudo. Agora, se ele trabalha num pronto-socorro, ele tem que fazer N procedimentos por dia. Quanto mais procedimentos, maior o risco de errar. Não é verdade? Então, isso realmente leva à conclusão de que, sempre que possível, a conciliação ela tem benefícios, sem sombra de dúvida. Lembrando que, a qualquer momento, o processo pode chegar a uma conciliação. As partes podem rever seu posicionamento e podem celebrar um acordo. E é por isso que muitas varas trabalham com um setor de mediação e acaba sendo realmente bastante produtivo isso. Os conciliadores conseguem conversar e fazem aquilo que nós chamamos de quebrar o gelo. Colocam daí as partes uma à frente da outra e se propõem o diálogo. E muitas das vezes se consegue fazer isso. E isso também tem o benefício de reduzir o número de processos e também de desatravancar, né, destravar a máquina judiciária, que ela é pesada. Né? É verdade. A máquina é bastante pesada. Nós temos poucos juízes para, às vezes, milhares de processos. Tem juízes que têm, às vezes, mais de uma dezena de milhares de processos. Né? Tem mais de 10 mil processos para julgar. Imagina quanto tempo vai levar para ele fazer isso. É claro que eles têm assessoria, que auxilia, tudo, nós sabemos disso. Mas é um trabalho realmente delicado, porque uma decisão mal colocada pode arrebentar, pode acabar com a vida do cidadão, não é? Em última análise. Então, eu penso que isso deve ser um tormento para o julgador, né? Para o magistrado. Quando ele vai julgar, ele tem que analisar todos os pontos e ser muito cuidadoso com isso. Eu até recentemente, doutor João, tive uma experiência bastante interessante na minha vida, que há 2 anos eu passei a compor o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e lá nós julgamos os nossos colegas, né, que são alvo de processos disciplinares. E lá o tribunal é extremamente cuidadoso na análise dos processos. É um tribunal, como o nome está dizendo, ele é colegiado também, mas nós temos um cuidado bastante apurado, mas um volume de processo não muito grande. Basta dizer que
Nós nos reunimos todas as últimas sextas-feiras do mês e julgamos 12, 15 processos. Né? Então nós temos tempo para preparar o voto, para analisar o voto do nosso colega também, para eventualmente divergir. Né? Então foi um exercício bastante interessante de sentar do outro lado, passar a exercer, de alguma forma, um poder jurisdicional, ainda que no âmbito disciplinar, mas foi bastante enriquecedor para mim. E essa troca de experiência também com outros colegas, mais jovens, mais velhos, realmente tem sido bastante gratificante para mim. Verdade, olha aí. Bem, doutor Oswaldo, o senhor é um expoente aí dentro da maçonaria e sempre agraciado aí com medalhas, etc., pelo trabalho, pela dedicação, pela competência e o amor também à maçonaria. Agora eu perguntaria assim para o nosso telespectador, o papel assim, fundamental da maçonaria no seio da sociedade. Realmente ele é histórico, né, no Brasil. Basta dizer que o Grande Oriente do Brasil é a instituição não governamental mais antiga do Brasil. Verdade. Em funcionamento e sem solução de continuidade. Quer dizer, ela nunca teve interrupção do seu funcionamento. Ela foi fundada em 1822, e, portanto, ela tem hoje 202 anos. Não é? O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, o segundo foi Dom Pedro, e tivemos diversos celebridades ocupando o cargo de grão-mestre geral. Então, o Grande Oriente do Brasil tem um poder central em Brasília e os estados todos da federação, inclusive o Distrito Federal, eles têm o seu grão-mestre estadual também. E lá eu comecei aqui em São Paulo como assessor jurídico do grão-mestre estadual, isso nos anos 2012, por aí. Fiquei alguns anos aqui em São Paulo e depois fui a Brasília em 2016. Você ficou um tempo também? Eu funcionei lá primeiro como assessor jurídico, respondendo pelo jurídico lá do Grande Oriente do Brasil, e depois eu fui procurador-geral, cargo que eu deixei agora em dia 30 de junho do ano passado, e fiquei, portanto, praticamente 7 anos trabalhando lá e viajando quase que mensalmente para desenvolver minhas atividades. Foi bastante gratificante também, mas um pouco ocupa bastante tempo da gente. Eu acho que eu já dei a minha contribuição lá e foi bastante agradável enquanto eu pude trabalhar. Agora houve uma mudança lá recente da nossa direção. E é uma instituição fantástica. Ela esteve presente na história do Brasil em grandes momentos, como a independência do Brasil, a abolição da escravatura e tantos outros movimentos libertários. Né? Então eu sempre digo que a maçonaria é uma instituição que visa, em última análise, trazer a felicidade para a população, a felicidade para a humanidade. Né? Nós somos lá promotores da felicidade da humanidade nas campanhas, nas múltiplas campanhas que nós realizamos, não só filantrópicas, como também de orientação, de conscientização. Tivemos uma campanha recente, por sinal, hoje faz 5 anos do falecimento de um grande maçom que foi Eurípides Barbosa Nunes, que é uma pessoa que tive o prazer de conhecer, uma alma pura, um homem realmente maravilhoso. E ele fez uma campanha da maçonaria contra as drogas. Né? A maçonaria a favor da vida e contra as drogas. Né? Essa campanha foi para o Brasil todo e ela teve um resultado fantástico, com palestras, com exposições. Né? Então, uma instituição muito boa e nós, podendo participar dela, também conseguimos uma evolução espiritual. Ela é também para que nós possamos lapidar a nossa pedra interior, que nós chamamos de pedra bruta. Claro que nós nunca vamos chegar à lapidação absoluta, a um nível de brilho, de esquadrinhamento dela, como deveria ser, porque isso só Deus é perfeito. Mas nós temos que buscar a cada dia melhorar um pouquinho. Né? Nós temos que hoje buscar sermos melhores do que fomos ontem. E assim daqui para frente. Né? Sempre evolucionista, sempre buscando um aprimoramento moral. Em última análise, trazer o benefício da instituição para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, para nossos ambientes sociais, né? E podemos ser de alguma forma um elemento transformador, identificado como maçom, porque não existe nenhuma proibição disso, ela não é secreta, é uma instituição apenas discreta, mas é importante que a população
saiba que existe uma instituição séria, que é o Grande Oriente do Brasil, e outras potências também regulares, mas o Grande Oriente do Brasil hoje com aproximadamente 3.200 lojas maçônicas espalhadas pelo Brasil e em torno de 80 mil membros hoje no Brasil. Forte, olha a maçonaria. Na América do Sul é a maior potência da América do Sul. Perde, nas Américas perde só para os Estados Unidos, que é a América do Norte, mas que é muito maior. Mas aqui nós somos a instituição, uma das maiores do mundo e a maior da América do Sul. Agora, doutor Oswaldo, por exemplo, a pessoa que é seguidor da maçonaria, isso contribui, assim, aquele que está iniciando, aqueles que já estão há algum tempo aí, talvez não marque tanto, mas aquele que está iniciando, isso pode contribuir na formação e na evolução do caráter das pessoas? Sem sombra de dúvida. Eu sempre brinco o seguinte, que a melhor coisa que existe para a família é a maçonaria. Porque a partir do momento que você tem 80 mil cunhadas, se você tem 80 mil irmãos, você tem 80 mil cunhadas aproximadamente. Então, são 80 mil fiscais da sua vida. Né? Basicamente. Então, a mulher deve incentivar o marido a ser maçom, porque ele vai ser cobrado uma conduta. É claro que ali nós não somos uma instituição de pessoas perfeitas. O ser humano é imperfeito, né? Mas é evidente que nós não podemos tolerar também que o indivíduo seja tão imperfeito. Se nós estamos lá, eu estou lá há 16, 17 anos nessa instituição, eu não posso me permitir ter os mesmos padrões que eu tinha de comportamento de 17 anos para cá. Eu tenho que ter melhorado, senão não adiantou nada estar na instituição. Eu sempre digo, tem uma palestra que eu faço sobre isso, sobre tolerância, eu digo que a tolerância é relativa, ela não pode ser uma aquiescência, não pode ser uma conivência, não pode ser nada disso, uma complacência, porque nós temos que exigir um comportamento melhor para nós mesmos, do nosso comportamento, e também cobrar isso dos nossos irmãos, né? Um comportamento melhor, senão não adianta nada. É claro que aquilo ali também não é um reformatório, né? Para o indivíduo entrar, ele tem que preencher... Tem pré-requisitos? Tem pré-requisitos, ele tem que ser livre de bons costumes. Então não pode ser um indivíduo que pretende ser reformado na instituição. Ele tem que ter alguns pré-requisitos. Mas a partir do momento que ele ingressa, ele tem uma responsabilidade. E principalmente o dirigente, como eu já fui, num passado recente, nós temos uma obrigação, porque nós somos espelhos também da instituição. Né? Muitas pessoas se espelham na gente, né? Nas nossas condutas, na nossa forma de agir, na nossa forma de interagir também. Então, sem sombra de dúvida, ela traz um benefício, sim, para o indivíduo, porque ele vai aprender também a filosofia maçônica, que não tem nada a ver com religião, a maçonaria não é religião. Eu sou católico e temos irmãos lá que professam outras religiões, são evangélicos, são protestantes, tem budistas, tem muçulmanos, tem todas. O único pré-requisito é que o indivíduo acredite em Deus. Ele tem que acreditar em Deus para ele ser recebido na instituição. Se ele não acreditar, ele não pode, mas isso é uma condição legal, é uma condição estatutária da instituição, que eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas é necessário que o indivíduo acredite num ser superior, num ser supremo. No meu caso, eu acredito em Deus e sou católico, isso não interfere absolutamente na minha fé. Mas, voltando à sua pergunta, sem sombra de dúvida, é uma instituição que traz um grande benefício. Eu acredito que hoje eu sou um cidadão, um pai, um ser humano melhor do que lá atrás, do que quando eu ingressei na instituição, quando eu tinha apenas 40 anos. Apenas, né? Não é tão pouco assim, mas eu já entrei numa idade madura, hoje com quase 57, então são 17 anos na instituição. Acho que eu sou hoje melhor e sou mais feliz do que antes. Até nos embates, porque é uma instituição também que tem as suas divergências, seus embates, tem a questão política. Até nos problemas a gente evolui, né? A gente aprende a, às vezes, ceder a nossa vontade, nós temos que, às vezes, abrir mão de certas coisas, fazer concessões, mesmo não concordando com certas situações, principalmente quando se está falando de uma direção nacional da instituição. É claro que existem divergências, como tem na Igreja Católica, tem política lá, tem em todas as religiões, né? Em todas as organizações, Rotary também, que eu fui rotariano há muitos anos, é a mesma coisa. Mas nós aprendemos também com as agruras.
com nossos aborrecimentos, com as nossas chateações também, nós aprendemos muito e lapidamos a nossa pedra bruta. Verdade. Olha aí, doutor Oswaldo Zago aqui no podcast hoje. Doutor Oswaldo, agradeço, muito bom, obrigado. E fica o convite aí para um outro programa aí, a gente continuar conversando, que é muito importante aí as suas colocações. Muito obrigado, doutor João. É um prazer, inclusive, falar sobre assuntos assim diversos é sempre muito agradável. Eu tenho essa característica, já participei de outros programas aqui na TV, o Jornal com senhor. Eu acho que nós temos que falar com o coração e não ficar pensando basicamente no politicamente correto ou algo engessado. Eu acho que é importante colocar para fora o que a gente pensa, e eu acho que esse é o formato do programa e é o meu jeito de ser também, né? Tem gente, eu já ouvi um amigo me dizer o seguinte: olha, você às vezes acaba arrumando até alguma inimizade porque você fala o que pensa, né? Eu não acho que isso seja um defeito, eu acho que é uma qualidade. Né? Mas, infelizmente, o mundo hoje, infelizmente, nós vemos hipocrisia em tudo quanto é lugar. Né? E algo superficial, algo enlatado, eu não consigo ser assim. Então, é descontraído, a gente está aqui para cooperar também com a TV e foi um grande prazer poder participar hoje com o senhor. Muito bom, aí, doutor Oswaldo Zago, aqui no podcast. Bom, nós vamos ficando por aqui, cumprimentando o doutor Oswaldo mais uma vez e esperando vocês no próximo podcast aí. Obrigado e até lá.